Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo celebraram-se umas bodas em Caná da Galileia e encontrava-se ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus com os seus discípulos para as bodas. Ora, faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm mais vinho. E Jesus lhe disse: mulher, que nos importa isso a mim e a ti? Ainda não chegou a minha hora. Disse sua mãe aos que serviam: fazei tudo aquilo que ele vos mandar. Ora, estavam ali 6 talhas de pedra preparadas para a purificação judaica, levando cada uma 2 ou 3 medidas. Disse-lhes Jesus: enchei as talhas de água, e encheram-nas até as bordas. Então disse-lhes Jesus: tirai agora e levai ao mestre da festa. E eles levaram. E assim que o mestre da festa, logo que provou a água convertida em vinho, como não sabia de onde este lhe viera, ainda que o sabiam os serventes, porque tinham tirado a água, chamou o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já se bebeu bastante, então lhe apresenta o inferior. Tu, ao contrário, tiveste o bom vinho guardado até agora. Foi este em Caná da Galileia o primeiro milagre que Jesus fez, manifestando assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. No início do ano litúrgico, nós celebramos as chamadas teofanias de Jesus, ou seja, as manifestações de sua glória. Fizemos isso na festa da Epifania, com a chegada dos Reis Magos. A glória de Jesus é manifestada aos pagãos, aos gentios, aos não-judeus. Depois, nesta semana, no dia 13, e na liturgia tradicional, foi na segunda-feira, dia 14, celebramos o batismo de Jesus, em que o próprio Pai glorifica o seu Filho. E hoje a glória de Jesus se manifesta no seu primeiro milagre, em Caná da Galileia, onde ele, a pedido de Nossa Senhora, ele transforma a água em vinho naquela festa de casamento. São Paulo hoje na epístola nos chama a atenção para 2 coisas muito importantes. São Paulo dá conselhos aí à comunidade dos romanos, falando em primeiro lugar que nós somos um só corpo e somos membros uns dos outros desse corpo que é a igreja. E nós recebemos como membros do corpo dons ou carismas, e que devemos colocá-lo não a nosso serviço, mas ao serviço dos outros. E ele fala aqui do carisma da profecia, do serviço, da pregação, da misericórdia. O Espírito Santo vai distribuindo, à medida que há necessidade na igreja, vai distribuindo os seus carismas, que são dons próprios, para a utilização para o bem da própria igreja. E nós devemos então utilizar os dons que Deus nos deu para o serviço dos outros, sempre para servir. E que entre nós, continua São Paulo, deve haver uma grande comunhão, uma grande manifestação do amor de Deus, e ele diz: seja o vosso amor sem fingimento. Nós devemos nos amarmos uns aos outros e manifestar esse amor
pela honra que nós vamos dar uns aos outros, pela acolhida, pelo perdão, pela paciência, pela renúncia de nós mesmos para o bem dos irmãos. É assim que age e que vive uma comunidade que realmente está unida a nosso Senhor. Que as pessoas que nos vejam aqui e saiam daqui edificadas pela nossa comunhão com a igreja e comunhão entre nós. Por isso devemos honrarmos uns aos outros, prestar mesmo honra uns para os outros, com alegria, porque no outro eu vejo a imagem e semelhança de Deus, vejo o próprio Jesus Cristo. E se eu deixo de tratar bem o meu irmão, se eu deixo de honrar e de cuidar do meu irmão, estou deixando o próprio Jesus Cristo. E é esta caridade que São Paulo fala aqui na epístola. E ele termina dizendo: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende entre vós os mesmos sentimentos. E não aspireis a coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É muito significativo isso que São Paulo diz, porque é nesta linha que Jesus age quando ele vai àquela festa de casamento em Caná da Galileia e ali faz o primeiro milagre. Então vamos fazer uma visita lá naquela festa, assistir àquele casal de esposos, ver a Nossa Senhora, ver Jesus com seus discípulos, contemplar aquelas ações e vejamos o que é que Nosso Senhor tem a nos ensinar com a sua presença lá, com a sua presença alegrando-se com aqueles noivos e ajudando-os em suas dificuldades. Primeiro, Jesus foi presente naquela festa de casamento. A sua presença ali era para mostrar que Jesus não era um homem taciturno, um homem afastado das pessoas. Ele participava da vida das pessoas, participava dos momentos tristes, quando, por exemplo, um pai perdia a sua filha, ou uma mãe aflita ia a ele pedindo ajuda para curar a sua filha, por exemplo. Participava da vida das pessoas quando estavam lá todos já o acompanhando há 3 dias e não tinham o que comer, e ele faz a multiplicação dos pães. Mas ele participa também dos momentos de alegria, porque Jesus deve estar em todos os momentos da nossa vida, nos tristes e nos alegres. Mas estavam ali numa festa, e é sobre isso que eu queria dizer. Jesus não era contra a festa, ou não é contra o divertimento. O lazer, ele faz parte da nossa vida, e nós precisamos, como um óleo que se coloca numa máquina para lubrificar aquela máquina. É claro que se coloca o óleo demais, eu estrago a máquina. Então, numa geração em que a gente vê as pessoas viverem só para se divertirem, estão colocando óleo demais nas máquinas. Por isso as coisas não estão funcionando bem. Mas é necessário o divertimento, o lazer, né? E o lazer, diz um autor espanhol, chamado Rodio Marín, que o lazer, ele é necessário para o nosso espírito. Nós precisamos relaxar no espírito, né? Estamos com as tensões do dia a dia, trabalhamos, corremos para um lado, para o outro. Nós precisamos sempre de um pouquinho de descanso. Não foi à toa que Deus coloca lá que fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Não quer dizer que Deus tenha se cansado, porque Deus não se cansa, mas é para mostrar que nós no 7º dia devemos descansar. Então o domingo é dia de abençoar, um dia abençoado por Deus, dia do louvor de Deus, mas é também um dia de descanso. E esse descanso pode ser feito através de um lazer, né, de uma diversão, que pode ser de 3 formas. Existem aquelas diversões que são boas, existem aquelas diversões que são ruins, são más em si mesmas, existem aquelas que são indiferentes, que não são boas nem más, mas se tornam boas ou ruins de acordo com o ambiente que se forma,
com as pessoas que participam e com as ocasiões que eles criam. Aos divertimentos bons nós podemos ir tranquilamente, na justa medida. Aos maus, nunca. Aos indiferentes, nós temos que ter o discernimento de ver nas circunstâncias se aquilo vai me levar a ofender a Deus ou não. Então, o divertimento, eu tenho que discernir diante de Deus e de minha consciência, e também diante da sociedade, para eu não ser ocasião de escândalo, se aquele momento de lazer vai ser prejudicial para mim ou não, se vai me levar a ofender a Deus ou não. Aí é preciso fazer o discernimento. Mas o divertimento em si é uma coisa querida por Deus, necessária, importante, tanto que Nosso Senhor estava lá numa festa. E era uma festa que durava muitas vezes uma semana. E eles ficavam para um lado e para o outro, e era portas abertas. Quem chegasse na entrada podia entrar e tinha comida à vontade e vinho à vontade. Comiam muita carne de carneiro cozida ao leite e muitas frutas e muito vinho. Era a festa que os judeus faziam quando o noivo e a noiva se encontravam já casados para estabelecerem lá o seu novo lar. E naquela festa de casamento falta vinho. Não se sabe por quê. Nossa Senhora já estava lá. Jesus já tinha saído de Nazaré, já tinha sido batizado por João, ficado os 40 dias lá no deserto, já tinha voltado, estava ali por Cafarnaum e chamado os primeiros discípulos. E Caná fica próximo de Nazaré, era na época maior que Nazaré, hoje Nazaré é maior, mas Caná era maior que Nazaré. E Caná, Nossa Senhora já estava lá. Alguns autores dizem que Maria certamente já tinha conhecidos lá, e ela estava naquela festa, e Jesus também foi convidado com os seus discípulos a irem. Foi uma oportunidade do encontro, também de um reencontro de Maria com o seu filho e Jaco com os seus primeiros discípulos. E lá, num determinado momento, falta vinho. Faltar vinho numa festa era algo muito vergonhoso. Faltar vinho. O que aconteceu? E Maria Santíssima, muito cuidadosa com as coisas, ela vai a Jesus e diz: ele não tem mais vinho. Notem a delicadeza de Maria. Maria não vai para Jesus lá tendo um ataque, apavorada, desesperada, tem que fazer alguma coisa, não pode, ela vai tranquila. Muita gente, quando vai fazer um pedido, vem num desespero, né? Maria vai tranquila, só diz para ele: eles não têm mais vinho. Aquela delicadeza dela. E Jesus diz: mulher, o que há entre mim e ti? O termo mulher aí significa o nosso Senhora. O que isso importa a mim, a ti? A minha hora ainda não chegou. Quer dizer, a hora de se manifestar, a hora de ir para o Pai, como ele diz lá na última ceia, sabendo que era a sua hora. Mas ele disse: a minha hora ainda não chegou. Mas ele vai usar de novo essa palavra mulher para Maria lá na cruz, quando vai dizer para ela, vai entregá-la a João e entregar João a ela: mulher, eis o teu filho. De modo que o termo mulher não tem essa conotação que nós temos aqui no Rio de Janeiro, de uma conotação ruim. Em alguns outros lugares do Brasil, mulher fala mulher de modo assim muito mais simples, né? Mas se mulher significa senhora, o que isso importa a mim e a ti? Isso é coisa dos noivos. Mas o modo como Jesus falou, Maria entendeu que Jesus iria resolver o problema. Maria Santíssima é a grande intercessora. Ela participou da obra da redenção, da salvação, quando ela disse o sim ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria também participa da obra da redenção quando Maria vai ao pé da cruz e oferece o seu filho ao Pai.
uma espada de dor transpassa a alma de Maria, assim como 3 cravos transpassam as mãos e os pés de Jesus e uma lança fere o seu coração. Maria está ali sentindo dores, ali ao pé da cruz, participando da obra da nossa redenção. Por isso ela é chamada pelos teólogos de corredentora, porque participa da obra da redenção. E assim como Jesus morreu na cruz por nós, para trazer a salvação, e trouxe, mas essa salvação, ela é aplicada pela igreja em todos os tempos, em todos os lugares, até o fim do mundo, através da pregação, através dos sacramentos, a igreja chamada de sacramento de salvação. Maria, ela participa dessa aplicação dos merecimentos de Cristo, ao morrer por nós na cruz, participa na história, como mãe nossa, como mãe da igreja, e como mãe de cada um de nós, porque a obra de Deus não é incompleta. Maria participa da encarnação, diz o sim da humanidade para o Salvador vir. Maria diz o sim na hora de oferecer seu filho na cruz, e Maria continua dizendo o sim a Deus, participando da aplicação dos méritos de Cristo a cada um de nós, em todos os tempos, em todos os lugares. E como Maria faz isso? Maria faz como suplicante, como intercessora, como a mãe que olha as necessidades dos seus filhos e chega a Jesus e disse: eles não têm mais vinho, eles precisam de tal graça, eles precisam de tal coisa. E Maria intercede por nós, é chamada de como a onipotência suplicante. Como diz São Luís Maria Grignon de Montfort, um suspiro de Maria já é suficiente para os anjos imediatamente atenderem. Assim faz Jesus. Por isso, quando nós pedimos a Maria, Maria intercede por nós a Jesus, e Jesus nos dá as graças. E nos dá as graças todas com um fim só, que é a nossa salvação. Sejam as graças espirituais, necessárias, a vitória sobre uma paixão desordenada, dominante, a vitória sobre as tentações, a força para praticarmos as virtudes, os meios para nos santificarmos. Maria intercede para que Jesus nos dê essas graças. Mas também nos dá graças materiais, tudo com o intuito da nossa santificação, da nossa salvação. Então, assim como Maria chega lá e chega a Jesus, eles não têm mais vinho. Quantas vezes faltam os vinhos na nossa vida? O vinho sempre foi colocado como símbolo do amor, né? Quantas vezes falta o amor na nossa vida? Faltam as demonstrações de afeto, falta o carinho próprio necessário para cada um de nós, nós temos necessidade de outras coisas. E se vamos a Maria, Maria vai a Jesus e diz: eles não têm, ele precisa, ela precisa. E Jesus vai dar a graça por intercessão de Maria. É interessante que ele antecipa a sua hora, porque há aí uma intervenção de Maria. Ela intervém e ele antecipa a sua hora. Minha hora ainda não chegou, mas ele faz o milagre. E era um milagre material, transformar água em vinho, e era muito vinho. Calcula-se uns 600 litros, era vinho para todo lado. Imagine, e já tinham bebido bastante. Mas Jesus faz isso exatamente para dar para eles os meios para eles estarem ali. Mas a presença de Jesus naquela festa de casamento também mostra que a graça vem a nós, que Jesus atende porque Maria pede, mas Nossa Senhora fala também conosco. O que Nossa Senhora disse para os servos? Fazei tudo aquilo que Ele vos disser. Quer dizer, não basta você chegar a Nossa Senhora e pedir, ela vai pedir a Jesus,
Mas ela também vai dizer uma coisa para você, e você tem que fazer o que ele manda. Faz aquilo que ele manda. Une a sua vontade à vontade dele. É muito fácil eu pedir a Nossa Senhora, e ela vai pedir a Jesus. Mas o que é que nós podemos fazer? Jesus poderia ter feito o vinho cair do céu. Não. Ele quis a atitude dos servos. Vão lá e coloquem água. Vão lá e trabalhem. Vão lá e obedeçam. E Nossa Senhora nos diz o quê? Obedeça, meu filho. Obedeça a Jesus. Faça aquilo que Jesus mandar. Então nós muitas vezes queremos tantas graças, fazemos novenas, fazemos promessas, mas nós fazemos aquilo que Jesus manda, de modo que a nossa preparação para a graça está em procurarmos fazer a vontade de Deus, para que ela se realize na nossa vida. E não queremos ter com Deus aquilo que muitos judeus tinham no Antigo Testamento e que Lutero pegou, e o protestantismo tem muito disso ainda, e infelizmente alguns meios católicos também, de querer ter com Deus uma espécie de relação comercial. E Deus tem que me dar porque eu dou para Ele alguma coisa. Eu dou o louvor, dou o que eu tenho, mas Ele tem que me dar em troca. Não é assim. Deus nos dá tudo gratuitamente. Nós com humildade reconhecemos isto, mas temos que fazer a nossa parte. Fazei tudo aquilo que Ele vos disser. Assim a graça vem. E conformes a vontade de Deus, porque a graça vem na hora certa, nós queremos as coisas do nosso jeito, na nossa hora, mas não é assim. Deus sabe o que é melhor para nós. Mesmo assim, nós temos que pedir, reconhecendo que Ele que nos dá as coisas, com humildade, possamos nos abrir para que a graça venha, senão não vem. Por outro lado, vamos continuar naquela festa e vamos ver o que significou a presença de Jesus ali naquela festa de casamento. A presença de Cristo ali significou que Jesus estava abençoando o próprio matrimônio como tal. Santo Agostinho diz que Jesus foi àquela festa de casamento e fez ali o seu primeiro milagre para nos ensinar que o matrimônio é obra de Deus. Os primeiros hereges do cristianismo diziam que era obra do demônio. Não, o matrimônio é obra de Deus. Quem foi chamado ao matrimônio tem uma vocação. Vocês que querem se casar, os jovens aí, aqueles que já são casados, vocês foram chamados por Deus para o matrimônio. É uma vocação para serem colaboradores de Deus na obra da criação, dando pessoas à terra, bem-aventurados aos céus, formando em casa a imagem da Trindade dentro de casa, que é a família, que é querida por Deus desde o início da criação. Quando Ele cria o homem, logo Ele diz: não é bom que o homem esteja só. E os une e cria a mulher, cria da costela de Adão. E por que cria da costela de Adão? Porque o homem na família é como o cabeça, mas a mulher é como o coração. Cada um no seu estilo, no seu modo. O homem mais racional, a mulher mais intuitiva, mais sentimental. E os dois juntos formam uma comunhão em que um complementa o outro para que tenham uma família, eduquem os seus filhos no caminho de Deus e alcancem o céu. Já se começa aí com a família, já se começa com um matrimônio. E diz lá: e Deus os abençoou e lhes disse: crescei e sede fecundos. Foi o primeiro matrimônio. De modo que o matrimônio é uma instituição divina e uma instituição natural, que Cristo, com a sua presença lá em Caná,
elevou o matrimônio à dignidade de um sacramento, ou seja, um sinal sensível e eficaz da graça de Deus. E quando um homem e uma mulher dizem um ao outro o seu sim na hora do matrimônio, expressam o seu consentimento, eu me dou para você e eu te recebo totalmente, ali nós temos um sacramento, porque os ministros do matrimônio não são os padres são testemunhas da igreja que veem e que abençoam em nome da igreja, mas os ministros do matrimônio são os noivos, que com o seu sim se entregam um ao outro num plano divino. E se são batizados, se são cristãos, ali é algo sagrado, é um sacramento, um meio de santificação, um meio de crescimento dos dois, não só para os dois, como para os filhos. A presença de Cristo naquele matrimônio de Caná é a presença de Cristo no matrimônio de cada um de vocês. Por isso, aqueles que são chamados ao matrimônio, os que não são casados ainda, estão namorando, levem a sério este período de preparação, porque vocês vão pisar num solo sagrado, que é o solo matrimonial. Entrem com respeito, entrem com amor, entrem buscando a graça de Deus para crescerem, e crescerem juntos. Vão enfrentar juntos muitos problemas, vão enfrentar juntos muitas cruzes. Isso faz parte da vida do cristão, a cruz. Vão necessitar muitas vezes um do outro, um ser como o ombro do outro. Daí o termo cônjuge. Cônjuge vem do termo jugo. Jugo. Jugo é aquela parte de madeira que é da roça, sabe? Que se coloca lá na junta de bois, coloca um jugo, e os dois vão, quando um se cansa, o outro ajuda, quando o outro se cansa, o outro ajuda, e vão juntos. Daí vem o termo jugo, daí vem a palavra cônjuge, eu vou com ela carregar o jugo das nossas vidas, eu vou com ele carregar o jugo das nossas vidas. Então nós somos cônjuges, temos o mesmo jugo e juntamos nossos jugos praticamente em um só. Então, quando um se cansa, o outro sustenta para caminharmos juntos. Daí o termo conjugal. Eu vou junto com ela, junto com ele, nós dois juntos, numa missão. Porque o matrimônio dá uma missão para vocês. Uma missão de, no mundo, serem a presença visível do Evangelho, da prática das virtudes, dentro de casa e também na sociedade, porque a família é a célula máter da sociedade. Por isso o casal deve se esforçar muito para esta comunhão de vida entre os dois e com os filhos, para crescerem juntos e viverem esta missão, não só para os dois, movidos só por um impulso de querer ficar com ela ou ficar com ele, mas é muito mais do que isto. Não vamos reduzir o matrimônio a uma festa muito bonita, que se faz lá com um buffet que se paga, muitas vezes até com tanto sacrifício, ou com um momento de entrada na igreja, ou saída aos aplausos, ou nos dias de lua de mel. O matrimônio é muito mais do que isto. A vida conjugal é muito mais do que isso. Por isso a presença de Jesus e de Maria lá é a presença de Jesus e de Maria na vida do casal, que já vai começando nos preparativos, seja aquela preparação remota que é feita na própria vida de família, porque os filhos aprendem a terem uma família já com a própria família, em casa, vendo o pai e a mãe. Depois a preparação mais próxima, quando começa o tempo de namoro e noivado, e a preparação imediata, quando já está na hora de quase de entrar na igreja e está tudo às portas. Em todas essas fases e depois no dia a dia,
a família precisa ter Jesus e Maria. Muitas vezes vai faltar vinho, quer dizer, os problemas vão vir, mas se estamos ali com Nosso Senhor e Nossa Senhora, a coisa então vai se superar e o casal vai ver nos problemas um meio de amadurecer e de olhar que existe algo muito mais sublime na união dos dois do que aquelas dificuldades pelas quais estão passando, muitas vezes um com o outro, outras vezes com os filhos, outras vezes com a vida da sociedade, enfim, vinho pode faltar muito, mas Nossa Senhora e Nosso Senhor vão estar sempre ali. De modo que a presença de Cristo lá foi para santificar todos os matrimônios como meios de santificação para o crescimento dos dois e da vida da sociedade, de acordo com o Evangelho. Então vemos aí Jesus em Caná da Galileia. E ele fez o milagre. E no milagre ele manifesta a sua glória e os seus discípulos creem nele. Dois objetivos do milagre. Numa outra oportunidade eu explico um pouco para vocês a respeito do que é o milagre e quais são os objetivos de modo mais detalhado. Porém, o milagre que Jesus fez exatamente foi para a sua glória e para a fé dos discípulos. Então Deus faz milagres, muitas vezes, nas nossas vidas, exatamente para a glória de seu Filho e para um aumento, um crescimento na nossa fé. Peçamos, pois, a Maria Santíssima, nossa Mãe, que ela participe das nossas vidas e que nos dê muita confiança, a Mãe que nos socorre a todo momento, mas que também quer de nós que façamos a vontade de seu Filho. Talvez o seu casamento esteja passando por dificuldades, ou o casamento de um filho, de um amigo. É hora de olhar para Jesus e para Maria e dizer: olha, está faltando vinho, vem aqui nos socorrer, né? E com essa confiança em Nossa Senhora, fazendo cada um aquilo que deve fazer, é claro que tudo vai se transformar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora então ficar de pé e professarmos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,